perguntas têm entrado para explicar melhor essa questão do planejamento em relação às ameaças, né? Então, vamos dividir e não misturar muito e falar dessa questão mais recente, que foi o ciclone extratropical, que são os problemas de verão, né? Os vendavais de verão, as chuvas de verão, chuvas de granizo, quedas de raio, tudo aquilo que acontece quando o verão chega. E é o momento em que as pessoas também se deslocam. Aproveitam as férias de verão e elas se deslocam, umas para o litoral, outras para o interior. Quem está no litoral, vem para o interior. Mas não, e largam as suas casas e vem para cá. O outro larga as casas do interior e vai para o litoral. Quanto que eles sabem do litoral? Quanto que conhecem sobre a questão de abastecimento de água, por exemplo, em cidades pequenas, que são aquelas cidades idílicas, mas que de repente recebem um aporte de pessoas e elas não estão preparadas para isso, né? Então, esses lugares pequeninos, eles têm esses problemas de repente, muda de 70 mil, 100 mil habitantes para 1 milhão de habitantes, né? Eu já vi isso acontecer em Búzios, Arraial do Cabo, em Cabo Frio, em Angra dos Reis, ou seja, recebe uma grande quantidade. E as pessoas que vão para lá, vão para casas alugadas, vão se hospedar em hotéis, muitas vezes alugam um lugar em companhia com outros amigos e junto diversas famílias numa única residência, sem um planejamento para as intercorrências que possam impactar esses lugares. Mas muito bem, então esse sul da Bahia, por exemplo, também está sendo assim, também interior de Minas Gerais está sendo assim. Pessoas vão porque gostam da vida idílica do fazendeiro, gostam da vida idílica do pescador, mas não sabem lidar com aquela situação. Então, na questão que me perguntam é como que é essa história de espraiar o rio, né? Ora, na medida que as pessoas espontaneamente vão ocupando áreas de rios, né, margens de rios, elas vão tirando a cobertura vegetal. E na medida que tira a cobertura vegetal, isso vai produzindo um processo de arenização do solo e de redução da calha do rio. Ou seja, o rio não fica tão profundo, ele vai sofrendo um assoreamento. Resultado, quando ocorrem as tempestades com grande volume de água na cabeceira do rio, ele vem com toda a força. Mas, ao mesmo tempo, existe uma questão do aumento da temperatura do mar, né, que é o que está acontecendo, e na medida que essa temperatura do mar fica constante, aumentada, ou mantendo uma alta temperatura, ela gera ventos de forma diferente, com intensidade diferente, que, inclusive, vai soprar do mar para a terra, porque nós estamos no hemisfério sul, portanto, o fenômeno de Coriolis vai do mar para a terra, e isso represa a força com que a água do rio possa descer. E como ela está espraiada, porque ela não tem uma calha de profundidade, ela vai alcançar aquele lugar de quem ocupou aquele lugar. Ela vai chegar lá. Então, nos lugares onde acontece isso, que o Estado não tem condições de fazer essa administração, inclusive das encostas de morro, porque quando as pessoas ocupam encosta de morro, também tira a cobertura vegetal. E a água, quando entra por dentro da terra, ela filtra pela terra, fica no cristalino, que é a pedra que está subjacente ao depósito de terra, e aí a terra desce, por gravidade desce todo mundo que está morando na encosta, não importa o tamanho da casa. Se ela estiver fixada e como que ela está fixada, se não for fixada com uma tecnologia que possibilite realmente resistir ao deslizamento. Nós vimos isso na Ilha Grande, nós vimos isso no Morro da Carioca, em Angra dos Reis, na Ilha Grande, né? Lá também na Baía de Angra dos Reis. Então, e isso é visto também em outros países. O que eles fazem? Você quer ocupar uma determinada área, você assoreou a calha do rio, então se aquele grupo fez isso, aquela prefeitura permitiu que aquilo acontecesse, tem que erguer barragens e erguer as casas. Elas não podem ficar no nível do chão, elas vão ter que ser mais altas, elas vão ter que conviver com esses processos que podem demorar décadas, ou pode acontecer, na medida que está acontecendo, com maior intensidade. Não só elas ocorrem, mas vêm com maior intensidade do que os registros históricos marcam. E aí depois você tem a Defesa Civil, e nós recebemos geralmente pelo celular comunicações muito bem interessantes. Olha, está vindo aqui na sua região chuvas, na sua região mais próximas, e tem raios, então se proteja, não fique do lado de fora, não fique perto de árvores frondosas, né? Não fique perto de cercas, tudo aquilo que são instruções que ela manda pelo celular. Mas o problema é na construção, porque o que aconteceu com Katrina? A cidade de Nova Orleans, então foi isso aí. Eles foram ocupando, o Mississippi que está lá, ele espraia, ali no Golfo do México, e aí o resultado, eles ergueram barreiras que ficaram velhas, e ergueram uma cidade, como a cidade se adensou, e aí o resultado é que
quando veio Katrina, veio numa intensidade já de século XXI, que foi lá no início do século, e derrubou aquela barragem velha e entrou, e as pessoas mais ricas tiveram chance, porque o Katrina foi anunciado com uma semana de antecedência, até mais. Mas quem tinha dinheiro, quem tinha carro, quem podia ir para um resort, ir para um hotel no Texas, foi. Quem não pôde, ficou em casa tomando conta dos seus bens para não ser saqueado. Então, a pergunta é, quando a Defesa Civil dá uma instrução, essa instrução ela tem que ser amparada pela polícia? A polícia tem que dar, na realidade, garantir que as pessoas desocupem suas casas, ou ela não tem competência para isso? Ou tem para onde levar aqueles que não têm para onde ir? Essas são questões candentes que têm que ser solucionadas, porque esses fenômenos, como essa de 55 municípios que aconteceu com o ciclone extratropical, eles estão vindo com maior intensidade e vindo com maior frequência. E isso em função das mudanças climáticas que estão aí para que todo mundo vê. A questão é, a população cresceu. Antes, pegou 4, 5 casas, agora pega uma quantidade de 1000 famílias que estão ali dentro. Por quê? Porque o maior número de pessoas está, a população está crescendo, e o número de pessoas das camadas estratificadas, mais pobres, também, e estão ocupando esses espaços que depois são até objeto de visita, porque como é que eles vivem? Ele vive porque tem o pescador, porque vem um visitante que sai da cidade grande e vai ficar na cidade pequena e depois se vê como aconteceu também na Indonésia, quando lá teve o tsunami. Quem saiu da Indonésia, das beiras de praia, lá do arco do Círculo de Fogo, foram as pessoas que moravam lá, que sabiam e que tinham um treino de milênios, né, de sair, porque seguiam os elefantes, seguiam os cachorros, seguiam as aves, e os turistas foram atingidos. Por quê? Porque o próprio governo indicou, eu não tinha meios, como é que eu ia tirar essa quantidade de turistas, sueco, inglês, belga, tudo que estava por aqui? Não tinha como tirar, ficaram. Quem morreu lá foram os turistas. Foram quase 300 mil pessoas. E na realidade os hotéis não tinham preparação, as pessoas não tinham preparação para conviver com essas intempéries que estão a ocorrer. Então essa vai mais uma resposta, umas explicações sobre como que as coisas acontecem, e aqueles que estão agora saindo para o verão, prestem atenção para onde vai, procura saber como é o posto do hospitalar que tem lá, procura saber quais são as adversidades que lá existem, procura saber se a água vai dar para todo mundo, porque tem carência de fornecimento, e se houver um intempérie, como é que você vai ficar subjugado, porque você não está na sua casa. Então, essas são as nossas conexões. Fique preparado.